Francisco Tenório para a chamada dos senhores deputados. Quatorze deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. E solicito ao deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 10h15, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros, Jairzinho Lira, João Pereira, Léo Loureiro, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não havendo oradores, passe a ordem do dia. É procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar, aprovados em segundo turno, projeto de lei número 573 e 574/21, encerrada a ordem do dia, não havendo oradores e explicações pessoais, a facultar a palavra ao deputado Francisco Tenório, que volta a criticar a proposta que proíbe o trabalho dos carroceiros, tecendo comentários acerca do assunto. Em seguida, o deputado Cabo Bebeto aponta deficiências na distribuição de vacinas e falta de estrutura no Hospital do Sertão, discorrendo sobre o assunto. Por último, o deputado Davi Maia condena a ação do governo contra a participação de deputados em conselhos estaduais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, João Pereira, Léo Loureiro, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei número 578/21 do Poder Judiciário, remetendo a mensagem 03/21, referente ao anteprojeto de lei que transforma cargos de juiz de direito com atribuições de auxiliar de segunda e terceira instâncias em cargos de desembargador. Amplia a composição de membros do Tribunal de Justiça, estabelece a estrutura de pessoal desses respectivos gabinetes de desembargadores e adota outras providências. O projeto foi encaminhado para a segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de resolução número 081/21 do deputado Davi Maia, concedendo a comenda de mérito Tavares Bastos ao senhor Eduardo Silveira Mufarge. O projeto foi encaminhado para a segunda comissão. Indicação número 1044 e 1045/21 do deputado Davi Maia. Requerimento número 786/21, subscrito pelo deputado Davi Maia, solicitando convocação do senhor Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Consórcio do Nordeste, com a finalidade
de que esta autoridade preste esclarecimentos aos parlamentares alagoanos sobre as denúncias de fraude na aquisição de respiradores pelo Estado de Alagoas através de contrato de rateio com o Consórcio Nordeste. Lido o requerimento sem número subscrito pelo deputado Léo Loureiro, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia o encerramento da primeira discussão do projeto de lei número 574, não havendo oradores, passa a votação em primeiro turno. Discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado João Barros e outros, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje e o encerramento da discussão do projeto de lei ordinário número 580/21. Não havendo oradores, passa a votação em primeiro turno. Discutido e aprovado o requerimento sem número, subscrito pela deputada João Pereira, solicita convocação de sessão extraordinária para a segunda votação e redação final do projeto de lei número 573/21, que trata do anteprojeto de lei que altera a competência material da 30ª Vara Civil da Capital, passando de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública Adjunto, Saúde Pública Civil, Residual e adota providências correlatas. São lidas, discutidas e aprovadas os pareceres 583, 673, 700 e 705/2020. Da segunda comissão foram os pareceres 791/20. Da quarta comissão, 768 e 776/20. Da sétima comissão, 792. Da nona comissão. Da segunda comissão, 890, 891, 1028 e 1029 de 2021. 1016 e 1017/21 da terceira comissão, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/21 da 15ª comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Tarcísio Freire, que solicita apoio da bancada federal para suspender cobranças de fiéis, tecendo comentários acerca do assunto. Não havendo mais oradores na hora do expediente, passe a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, número regimental para deliberar. Aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar 81/21, contra os votos dos deputados Antônio Albuquerque, Cabo Bebeto, Davi Maia e a deputada João Pereira. Destaque proposto pela deputada João Pereira ao artigo 4 do projeto de lei complementar número 81/21. Aprovado em segundo turno a redação do vencido ao projeto de lei número 580/21. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 573, 581, 517/21 e os projetos de lei número 372 e 325/20, com emenda modificativa da deputada João Pereira. Adiada a votação em primeiro turno do projeto de lei 537/21, a pedido do deputado Ronaldo Medeiros. Discutidos em segundo turno o projeto de lei número 457, 512 e redação do vencido ao projeto de lei número 387/20, discutida em turno único a indicação número 1039/21, aprovado em turno único, requerimento subscrito pelo deputado Léo Loureiro, solicitando inclusão em pauta do projeto de lei número 374/21, em segundo turno, encerrada a ordem do dia, não havendo oradores e explicações pessoais, o senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término dessa, a fim de que sejam apreciados em segundo turno os projetos de lei número 573 e 574/21 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão são registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É tudo que consta, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Paulo Dantas. Não havendo quem queira discutir ou impugnar, considero-as aprovadas. Deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente. Projeto de Lei 597/2021, deputado Paulo Dantas, dispõe sobre a denominação da rodovia L-125.
Projeto de Lei Ordinário 596/2021. Autor, deputado Tarcísio Freire. Considera de utilidade pública a organização Projeto Social Criança Feliz. Projeto de Lei Ordinária 595 de 2021. Denomina como Rodovia Prefeito Isnaldo Bulhões o trecho da L-130 que liga os municípios de Carneiros a Santana do Ipanema e da outras providências. Autor, deputada Ângela Garrote. Projeto de resolução número 82 de 2021. Autor, deputado Davi Davino Filho. Cria a comenda doutor Elvio Alto. É o que consta do expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Não há oradores inscritos à hora do expediente. Deputado Francisco Tenório para verificação de quórum. Dezessete deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Item 1, projeto de lei 457/2021, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do Estado de Alagoas, às pessoas convocadas e nomeadas para servir a Justiça Eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 512/2021, de autoria do senhor deputado Tarcísio Sampaio Freire. Estabelece que as bibliotecas públicas no âmbito do Estado de Alagoas disponibilizem a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Alagoas em formatos acessíveis. Tem emenda não, né? Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Votação do projeto de lei 387/2020, altera a lei estadual 3.185, de 1º de dezembro de 1971, que dispõe sobre o Código de Custas Judiciais relativamente à desoneração de custas de atos cartorários referentes à transmissão causa-mortes ou doação de bem imóvel localizado em área atingida por desastre e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única da indicação número 1039 e apensa a indicação 1040 por pleito idêntico, de autoria do senhor deputado Marcos Barbosa. Faz apelo ao excelentíssimo governador do Estado, com cópia para o secretário de Estado da Infraestrutura, SAINFRA, e ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Água de Alagoas, Casal, no sentido de que empreendam esforços viabilizando a retomada da obra da Casal na cidade de Coqueiro Seco. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Sobre o item 5, temos requerimento do deputado Paulo Dantas e outros. O deputado Paulo Dantas solicita ao plenário encerramento da discussão e que passemos direto à votação do item 5. Item 5, deputada Jo, é a escola 10 apenas. Tá? Em discussão, requerimento do deputado Paulo Dantas. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos para a votação do item 5. Votação da redação do vencido do projeto de lei 581/2021. Institui o programa Escola 10, vem que dá tempo, do âmbito do Estado de Alagoas e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Item 6. Discussão do projeto de lei número 517/2021, do deputado Marcos Barbosa. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor José Nilton Lima de Oliveira, o pastor Oliveira. Em discussão. Encerra a discussão. Item 7. Discussão do projeto de lei 372/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Dispõe sobre a criação da notificação compulsória
do uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão. Item 8. Discussão da redação do vencido ao projeto de lei 325/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura, dispõe sobre a obrigatoriedade de os condôminos residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública competentes sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra a mulher que ocorram no seu interior. Em discussão. Não, mas você... Discussão em primeiro turno. Requerimento à mesa, deputado Paulo Dantas e outro solicitando o encerramento da discussão do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito. É esse, deputada Jó, junto ao Banco do Brasil. Para discutir o requerimento, deputada Jó Pereira. Senhor presidente, bom dia, colegas deputados e deputadas. Nós estamos e gostaria de aqui fazer um registro. Pela primeira vez, senhor presidente, eu vou me abster nesse momento de votar nos dois projetos de pedido de empréstimo e financiamento, pela primeira vez dentro da minha atuação legislativa. E faço isso porque, para mim, isso significa marcar posição em defesa do Legislativo Nacional, de todas as casas legislativas, de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo a Alagoas, do Congresso Nacional, das câmaras de vereadores. O gabinete fez um trabalho, senhor presidente, com relação a todos os projetos, alguns projetos de leis de pedido de empréstimo e financiamento nessas casas legislativas, e lá nós verificamos que, infelizmente, como ocorre aqui, as informações são insuficientes, deputado Paulo Dantas. As informações são insuficientes para que a gente possa fazer uma análise mais apurada do impacto de cada financiamento desse, importante, muitas vezes necessário, mas, infelizmente, a gente não consegue, com as informações postas, fazer o cruzamento do impacto desses financiamentos com o déficit previdenciário, com a manutenção e a colocação em funcionamento de todos os hospitais. Então, em razão disso, senhor presidente, por ser essa uma matéria de grande interferência na vida de todos nós, alagoanos e alagoanas, eu hoje, presidente, vou abrir mão, como fiz nos 14%, na devolução dos 14%, da técnica que sempre acompanhou os meus posicionamentos para me abster nessa votação e me sentir contemplada, como todo alagoano e alagoana, com a decisão que essa casa tomar. E falo isso, senhor presidente, porque no último dia 29 de abril, foi encaminhado pelo gabinete um ofício à Secretaria da Fazenda, também pedindo informações, e as informações só chegaram na última semana, e já agradecendo ao presidente dessa casa, só chegaram por interferência da presidência dessa casa. E, além disso, ainda chegaram incompletas. Então, senhor presidente, o meu posicionamento de abstenção nesse momento é para dizer a todos do Brasil, a todos os estados e a todos os municípios que nós não podemos ter um parlamento forte sem projetos que nos dê conhecimento e informações necessárias, deputado Inácio, para nos posicionar sobre assuntos tão importantes para Alagoas, tão importantes para o Brasil, tão importantes para cada cidade brasileira. Então, faço aqui um ato de protesto não, de homenagem ao parlamento, que busca, em todos os momentos e em todas as suas decisões, acertar
da melhor maneira possível para o futuro de Alagoas, para o futuro. Tenho certeza que cada Câmara de Vereadores, quando vota, quando se posiciona favorável contra qualquer projeto, ela se posiciona a favor da sua cidade. Então, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, cheguei inclusive a retirar algumas emendas que tinha com relação a esse projeto, mas para registrar o meu posicionamento em defesa de todos os legislativos. E que saiba, todos os alagoanos e alagoanas, que nesse ponto, nessa matéria específica, eu não sou contra nem a posição que essa casa tomar. Aos alagoanos do Agreste, do Sertão, não sou contra nenhuma das obras colocadas, mencionadas como intenção do empréstimo, apenas conseguindo, e marco a minha posição, a favor de uma mudança cultural, que só trará fortalecimento ao parlamento, benefício para a sociedade e fortalecimento principalmente ao Estado democrático de direito. Então, uma democracia forte, ela só se faz com harmonia entre os poderes, com muita participação popular, com audiências públicas, com comissões atuantes, com informações necessárias em tempo hábil, e assim eu me posiciono hoje, senhor presidente, em defesa do Legislativo. Faço esse posicionamento ainda na discussão do requerimento, porque vou precisar me ausentar dessa sessão legislativa. E todos sabem que eu estou com um dos meus filhos há 10 dias, já tem mais de 10 dias, com um problema de saúde. Consegui marcar hoje com a consulta com o médico especialista. Vou precisar ir e não queria que a minha ausência fosse interpretada como falta de posicionamento. Vou me sentir como todo cidadão alagoano, como toda alagoana, contemplada com a decisão que essa casa tomar. Apenas registrando, deputado Inácio e demais colegas, que projetos como esse, projetos como o do AL Previdência, projetos que mudam na estrutura financeira do Estado de Alagoas, no presente e no futuro, precisam ser melhor apresentados a todas as casas legislativas, do norte ao sul do país, em todos os recantos do Brasil. Isso, infelizmente, é uma prática, senhor presidente, e esse meu posicionamento é em defesa do Legislativo Nacional, do fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Muito obrigada. Por nada, deputada Jó. Ainda em discussão, o requerimento que encerra a discussão dos projetos de lei 586, 349 e 246. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos passar à votação do projeto de lei 586, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, com garantia da União e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto de lei 349 de 2020, que institui o Código Tributário do Estado de Alagoas, autoriza a alienação dos imóveis que especifica e destina o produto da alienação dos fundos de investimento imobiliário, que trata a Lei Federal número 8.668, de 25 de junho de 1993. Luna, esse projeto... Esse projeto tem emenda substitutiva e nós votaremos primeiro o substitutivo. Caso o substitutivo seja aprovado, não se vota mais o projeto. Não é assim, não? Em votação, o substitutivo do deputado Paulo Dantas ao projeto de lei número 349 de 2021. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o substitutivo, fica prejudicada a votação da matéria. Não é isso, Luna? Ok. Item 11, projeto de lei 246 de 2021, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, ambas com garantia da União e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Paulo Dantas e outros.
solicita uma sessão extraordinária para analisar os projetos de lei 586, 349, 246 em segunda discussão, e não havendo oradores para discussão das matérias, o encerramento da discussão na forma do artigo 193 do Regimento, passando-se as matérias à votação em segundo turno, pois está pronta para ser incluída na ordem do dia da sessão extraordinária. Em votação, requerimento do deputado Paulo Dantas, líder do bloco da maioria, e outros deputados, solicitando uma sessão extraordinária após o término dessa. Em discussão, requerimento. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, teremos uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Encerrada a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. Encerro a presente sessão, convocando uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. Vinte deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 6 de julho. E solicito ao deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. E não havendo ata, deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente e não havendo oradores inscritos à hora do expediente, deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. Continuam 20 deputados presentes. Então, vamos à ordem do dia. Requerimento do deputado Paulo Dantas e outros incluiu na ordem do dia as seguintes matérias: projeto de lei 586/2021 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil com garantia da União. Em segunda votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 349/2021. Agora já estamos votando a lei do deputado Paulo Dantas, que foi o substitutivo ao projeto de lei. Em segunda votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 246/2019. Mensagem número... Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BIRD. Agora em segunda votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Tem aqui o requerimento do deputado Léo. Aprovado. Para incluir essa matéria. Deputado Léo Loureiro solicita ao plenário para incluir em primeira votação o projeto de lei 430, que dispõe sobre o prazo e validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista, o TEA. Em discussão, requerimento do deputado Léo Loureiro. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 430/2020. Requerimento de sessão extraordinária para votar essa matéria. O deputado Léo Loureiro apresenta requerimento ao plenário solicitando uma sessão extraordinária para analisar em segundo turno o projeto de lei de autoria dele, é o 430. Dispõe sobre o prazo e validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno, o espectro autista, o TEA. Em discussão, plenário. Encerra a discussão, coloca em votação o requerimento do deputado Léo.
Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então. Encerrada a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. Encerro a presente sessão e convoco uma segunda extraordinária logo após o término desta sessão. Declaro encerrada a sessão. Deputado Francisco Tenório para a chamada dos senhores deputados. 21 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do dia 6 de julho. Solicito o deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente e não havendo oradores inscritos à hora do expediente, deputado Francisco Tenório para verificação de quórum. 20 deputados presentes. Havendo o número regimental, então vamos deliberar. Deputado Léo Loureiro, com a sua habilidade peculiar, né, e a sua liderança, coloca o projeto 430 em fase final para aprovação dos senhores deputados. Em votação, projeto de lei 430. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns, deputado Léo. E temos à mesa aqui um requerimento do deputado Paulo Dantas, que é o líder da maioria, líder do bloco. Cidadão aqui, deputado Paulo Dantas, a maior liderança já vista na Assembleia Legislativa. Perguntando, consultando aos senhores se votamos em segunda discussão o projeto de lei segunda votação, o projeto de lei 545/2021. Esse projeto de lei, a LDO, ele já superou todas as fases, inclusive já foi discutida em segunda discussão, está pronto apenas para votar. Se houver aprovação do requerimento da proposta do deputado Paulo Dantas, a gente vota a LDO e entra em recesso parlamentar. Em discussão, o requerimento do deputado Paulo Dantas. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então fica... fica agora incluso na ordem do dia a votação em segundo turno da redação do vencido do projeto de lei 545/2021. Vamos a ele. Em votação, projeto de lei 545/2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece, dispõe, determina, fixa as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022, nos termos do parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição do Estado de Alagoas e da outras providências. Votação em segundo turno, já a redação do vencido da matéria. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não há mais matérias a se deliberar na ordem do dia. Encerro a ordem do dia. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Léo Loureiro se inscreveu primeiro, deputado Silvio Camelo segundo, deputado Ronaldo Medeiros terceiro. Deputado Léo Loureiro, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores telespectadores, nossos amigos da casa, eu queria, senhor presidente, agradecê-lo mais uma vez e a todos os companheiros, a todos os colegas, pela aprovação desse projeto de lei, que muda, senhor presidente, todo o tratamento e a história da dignidade às famílias, às pessoas que têm espectro autista. É injusto que o jovem, a criança, a família que tem no seu integrante um filho, um parente com autismo, tenha, de épocas em épocas, voltar para o médico para ter um laudo novo dizendo que aquele indivíduo ainda tem autismo, onde nós sabemos que não existe cura, ou seja, a pessoa que feito o laudo com espectro autista, ela sempre vai ter. Não é justo, de épocas em épocas, ter que passar por todo
esse problemática, a celeuma, de conseguir médico, marcação, para dar o mesmo laudo. Então, senhor presidente, mais uma vez essa casa faz o diferencial na vida do alagoano e mostra que com sensibilidade, cada vez mais próximo da sociedade, senhor presidente, essa casa vem fazendo o seu papel. Queria, em nome de todos os deputados, parabenizar e agradecer, especialmente ao nosso presidente, deputado Marcelo Vitor, por sempre estar sensível às causas sociais e, junto conosco, está trabalhando para mudar a história de vida de milhares de alagoanos. E que sirva de exemplo, senhor presidente, para o Congresso Federal, onde nós já tivemos uma conversa com o nosso presidente Arthur Lira, para que ele possa também fazer esse trabalho dentro da Câmara Federal e realmente mostrar para o Brasil que Alagoas tem políticos e pessoas realmente diferenciadas e que se comprometem em ajudar o próximo. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Léo. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje entramos em mais um recesso, tendo limpado a pauta, cumprido a obrigação do Poder Legislativo e, em nome da liderança do governo nessa casa, do governador Renan Filho, eu venho agradecer a todos os deputados, todas as deputadas, pelo excelente trabalho desempenhado ao longo desse mandato, especialmente nesses últimos 6 meses, e que possamos, após o recesso, continuar trabalhando em harmonia junto ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, aos demais poderes, e que possamos só fazer com que Alagoas venha a ser merecedora de trabalho, a ser merecedora sempre de gestões aqui nessa casa, com requerimentos, com audiências, com projetos de lei, e agradeço penhoradamente a todos os deputados e todas as deputadas em meu nome e em nome do governador Renan Filho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, final de semana eu passei em algumas cidades, dentre elas visitei Canapi. Lá eu conversei com o Madison e conversei também com o presidente do Sindicato dos Professores de Canapi, fica bem claro. Lá a prefeitura arbitrariamente deixou de descontar para o sindicato, dos sócios do sindicato, as contribuições. O sindicato ajuizou a ação, ganhou em primeira instância, ganhou no Tribunal de Justiça, e mesmo assim o prefeito nega-se a cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça e do juiz local. O processo se arrasta aí desde maio, que o tribunal determinou esse desconto. O pessoal do sindicato não consegue falar com o prefeito, porque na cidade, ele não costuma ir na cidade. É difícil. Então, nós vamos acompanhar essa causa, não só essa causa de Canapi, mas outras causas que estão, os absurdos que estão acontecendo na prefeitura, e principalmente essa, que é um desrespeito ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, que pelo menos o prefeito receba, vá à cidade uma vez no mês, para receber o sindicato, ou pelo menos uma reunião hoje virtual, tão em moda hoje, para que esse e outros casos sejam resolvidos. Era isso, senhor presidente, parabenizar a sua condução e agradecer a Deus por mais esse semestre que nós terminamos aí, a Assembleia cumprindo aí seu dever, sua parte. Muito obrigado, deputado Ronaldo, pelas palavras carinhosas. Palavra facultada, o deputado queira fazer uso. Não havendo mais oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, antes de encerrar a sessão, desejo informar que apenas no primeiro semestre o Parlamento alagoano analisou e votou mais de 300 matérias. Se o colegiado aprovou leis para aperfeiçoar a assistência à saúde, também apoiou os empreendedores e o setor de comércio e de serviços. Por aqui passaram projetos para compra de vacinas para educação e segurança, para quem produz no campo,
e realização de obras, além de capacitação de recursos para investimento em infraestrutura. Captação de recursos. Também aprovamos a reposição salarial do funcionalismo e o fim do desconto para aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS. Ao examinar e aprovar a LDO, o Poder Legislativo aponta as prioridades que vão nortear a elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022. Se, em plena pandemia, a Casa priorizou seus esforços para ajudar aos alagoanos na luta pela proteção de sua própria vida, é porque houve uma unidade de ações, unidade de ação dos senhores parlamentares. Faço este reconhecimento e manifesto meu agradecimento a todos pelas conquistas obtidas em prol do Estado e do seu povo, e ressalto que todas as matérias e as votações são elas passam por uma ampla discussão, em uma ampla negociação, em um acordo unânime praticamente do Poder Legislativo, para que cheguem madura ao plenário e que a gente possa votar de forma célere e com harmonia. Esse é o trabalho que a presidência faz, que a mesa diretora tenta buscar a todo tempo, chegar ao plenário com as matérias discutidas, amadurecidas, negociadas, principalmente no que diz respeito ao texto. Às vezes a gente muda o texto nas próprias comissões para que não tenhamos que nos degladiarmos aqui no plenário. Isso faz com que a Casa flua, os projetos de lei avancem e a gente chegue a um denominador comum, entregando ao governo, aos outros órgãos independentes, enfim, a todo o Estado de Alagoas, as matérias da melhor forma possível. E é esse relato que faço, esse agradecimento aos senhores e às senhoras parlamentares, as senhoras e os senhores parlamentares, melhor assim, que eu coloco as damas na frente, senhoras e os senhores parlamentares, por nos dar essa oportunidade de discutirmos exaustivamente as matérias antes de chegar no plenário. Isso é uma prova de maturidade política, de compromisso com o Estado de Alagoas e de compromisso com o exercício do mandato parlamentar. Por isso, o meu reconhecimento, o meu agradecimento aos senhores, meu agradecimento às senhoras e aos senhores, e dizer da minha honra de fazer parte desse momento que a Assembleia vem vivendo, que o Poder Legislativo vem vivendo em Alagoas, que é ter esse azeite, esse engraxamento na máquina, nas engrenagens, para chegar no plenário com as matérias já previamente discutidas. Muito obrigado a todos, e com essa minha fala, eu encerro a presente sessão, convocando os senhores deputados para a sessão ordinária no dia 3 de agosto do corrente ano, desejando a todos saúde, felicidades e excelentes atividades nesse momento que nós passaremos por um recesso parlamentar. Muito obrigado pelo empenho, pelo trabalho e pela presença de todos. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.